Olá, hoje a gente vai abrir um material para investigar um tema que, assim, todo mundo vive, mas que nem sempre é fácil de entender. A sexualidade. De onde vem o desejo, como é que se forma a nossa identidade e que transformações são essas que a gente vê nos relacionamentos hoje em dia. Para guiar essa nossa conversa, a gente está com um capítulo de um livro que é um verdadeiro clássico para quem começa a estudar psicologia no Brasil, que é o Psicologias, da Anna Bock e outros autores. E a nossa missão aqui é ir um pouco além do resumo, sabe? Vamos usar esse texto como um mapa mesmo, para explorar como a psicologia, e principalmente a psicanálise, enxerga a sexualidade, não como um instinto puro, mas como uma construção complexa que começa muito antes do que a gente imagina. É isso, uma análise para quem tem curiosidade de entender as raízes psicológicas de um dos aspectos mais centrais da nossa vida. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Logo de cara, o material propõe uma ideia que já vira a chave do nosso entendimento, né? A sexualidade não é só o ato sexual, mas uma, e aqui eu cito, relação erótica com o mundo. Isso soa até poético, mas o que significa na prática? O fascinante aqui é que a palavra erótico não se refere só ao genital. Ela vem de Eros, o deus grego do amor. Então é sobre uma relação de prazer, de afeto, de conexão com o mundo. O texto argumenta que a nossa sexualidade é um pilar da nossa subjetividade, da nossa forma de ser. Entendi. E o mais radical, ela já existe antes mesmo do nosso nascimento. No desejo dos nossos pais, nas expectativas. Há de sermos menino ou menina? Exato. Ou seja, ela já nasce mergulhada na cultura. Entendi. Não é um botão que liga na puberdade. É tipo um software que já vem sendo instalado desde o comecinho. E para explicar como esse software é escrito, o capítulo mergulha de cabeça na psicanálise e nas famosas fases do desenvolvimento. Antes da gente passar por cada uma, qual é a grande ideia por trás disso tudo? O que a psicanálise quer nos dizer ao focar tanto na infância? A ideia central é que nada na nossa sexualidade adulta surge do nada. É uma construção. A psicanálise argumenta que a nossa primeira linguagem para o amor, para o poder, para o controle, ela não é verbal, ela é corporal. A forma como o bebê lida com o prazer na boca, como a criança lida com o controle do corpo, com as regras, tudo isso vai criando um roteiro inconsciente que a gente segue mais tarde, sabe? Essas fases não são só sobre bebês, elas são o alicerce da nossa personalidade. Certo, um roteiro. Então a primeira cena desse roteiro seria a fase oral. Exatamente. Na fase oral, o prazer, a descoberta, a conexão do bebê com o mundo se concentram na boca, né? Na sucção. Do seio da mãe ou da mamadeira? Isso. É a primeira experiência de satisfação e de dependência. E a forma como essa fase é vivida, com segurança ou com ansiedade, segundo a psicanálise, pode ecoar na vida adulta. Como assim? Tipo, uma pessoa que teve problemas nessa fase poderia, sei lá, roer unhas, ou talvez ser alguém que fala sem parar. É essa conexão? É exatamente esse o tipo de hipótese que a teoria levanta. A fase seguinte, a fase anal, é outro exemplo perfeito. Ela está ligada ao controle dos esfíncteres, ao momento do desfraude. Ah, o famoso pinico. Esse mesmo. Pela primeira vez, a criança precisa negociar um desejo interno, que é o de simplesmente liberar, com uma demanda externa, uma regra social. É o primeiro grande embate entre o eu quero e o eu devo. Perfeito. E a forma como isso é conduzido, com muita rigidez ou com tranquilidade, supostamente deixa marcas na nossa relação com a autoridade, com regras, com dinheiro. Nossa, até com dinheiro. Sim, com organização na vida adulta. É uma conexão bem direta para a teoria. E depois desse primeiro confronto com as regras, vem a fase em que a criança começa a se dar conta das diferenças. A chamada fase fálica. Isso, por volta dos 3 aos 5 anos. É quando surgem as perguntas clássicas. De onde vêm os bebês? Por que eu sou menino e ela é menina? E aqui o texto faz uma afirmação poderosa. A curiosidade sexual é considerada a base para toda a curiosidade sobre o mundo. Peraí, essa afirmação é muito forte. Então quer dizer que se a gente reprime a curiosidade de uma criança sobre o corpo dela, a gente está, de certa forma, reprimindo o futuro cientista ou artista dentro dela? É exatamente essa implicação. A energia psíquica, a libido, que move a criança a querer saber sobre a origem da vida, A libido.
É a mesma que vai mover essa pessoa para aprender sobre o universo ou sobre arte. É a mesma energia. E é nessa fase também que surge a masturbação como uma exploração natural do corpo. O ponto crucial, segundo a fonte, é a reação dos adultos. Se for tratada com naturalidade ou com punição. Exato. Se for com naturalidade, a criança integra isso de forma saudável. Se for com vergonha, pode gerar culpa e ansiedade que se arrastam pela vida. Depois dessa fase de intensa curiosidade, parece que as coisas dão uma acalmada. O texto menciona a fase de latência. Sim. Por volta dos 6, 7 anos, a teoria diz que a energia libidinal é redirecionada. O interesse sexual diminui e a criança volta essa energia para a escola, para os amigos, para o aprendizado formal. É a época da formação dos famosos clubes do Bolinha e da Luluzinha. Exatamente. A fase em que meninos são nojentos e meninas são chatas. É incrível como esse padrão se repete, né? O texto vê isso como uma etapa necessária para construir a identidade, então. Totalmente. É um momento de identificação com o próprio gênero, de fortalecer os laços com os iguais. Mas o próprio capítulo faz uma ressalva muito importante para os dias de hoje. Qual? Que essa calmaria da latência talvez não seja mais tão nítida. A cultura, a mídia, a internet. Ah, sim. Bombardeiam o universo infantil com conteúdos erotizados. E isso acelera certas discussões e comportamentos, né? A fase fica menos latente. E esse processo todo culmina na fase genital, na puberdade. A grande explosão. É a tempestade perfeita. As transformações hormonais e físicas reativam todas aquelas questões da infância, mas agora com um corpo adulto e a possibilidade real da genitalidade. O prazer agora se dirige para o outro. Intensamente para o outro. É a passagem para a sexualidade adulta. Ok, então com todo esse roteiro psicológico escrito na infância, como é que ele se desenrola no mundo complexo da adolescência de hoje? O cenário que o material descreve é de uma ruptura radical. O ficar, a iniciação sexual mais cedo, os relacionamentos virtuais. Exato. Os autores admitem que esse cenário causa perplexidade e que a psicologia sozinha não dá conta de explicar tudo. É um fenômeno que precisa ser olhado também pela sociologia, pela antropologia, sabe? O que antes era um namoro longo, que servia de ensaio para o casamento, hoje é substituído por relações mais fluidas e, muitas vezes, fugazes. E a tecnologia entra aí como um fator que muda completamente a forma de se relacionar. E partindo dessa perplexidade, o texto mergulha em alguns temas bem específicos e atuais. O primeiro é o homoerotismo. A posição dos autores é bem direta. Sim, é inequívoca. Eles afirmam que não se trata de doença ou desvio, mas de uma opção legítima de investimento de afeto. E citam a Organização Mundial da Saúde, né? Sim, citam que a OMS retirou a homossexualidade da lista de doenças há décadas. O texto posiciona essa visão científica em oposição direta a grupos conservadores. E menciona explicitamente os projetos de cura gay, que, na perspectiva dos autores, são só uma forma de preconceito e intolerância, sem base científica nenhuma. Falando sobre as novas dinâmicas, o texto aponta para uma consequência com um impacto social imenso, a gravidez na adolescência. O livro trata como um fator de vulnerabilidade. Por quê? A análise aqui é psicossocial. Existe o impacto prático, né? Uma gravidez precoce pode interromper ou dificultar o projeto de vida que se tornou central na nossa cultura. Estudar e construir uma carreira? Exato. Mas tem também um conflito psicológico profundo. A tarefa principal da adolescência é aprender a cuidar de si, construir uma identidade. A maternidade ou paternidade, por sua vez, exige a tarefa de cuidar de outro. É um choque de missões de vida, entende? Nossa, é verdade. Esse conflito pode gerar um sofrimento psíquico enorme, tanto para os pais adolescentes quanto para a criança. E não dá para falar de sexualidade na virada do século sem mencionar a AIDS. O impacto que ela teve, segundo o material, foi completamente paradoxal, não é? Totalmente. Foi uma crise de saúde pública que reconfigurou as normas sociais. Por um lado, a urgência da prevenção, do uso da camisinha, quebrou tabus. O preservativo saiu do armário, literalmente. Foi para a prateleira do supermercado. Exatamente. Forçou a sociedade a falar abertamente sobre sexo. Por outro lado, o medo da morte, do contágio. Gerou uma onda conservadora. Uma onda conservadora.
A ideia de ter um parceiro fixo, a fidelidade, ganhou uma força nova. Não por uma questão moral, mas por uma questão de sobrevivência. Ok. Depois de toda essa complexidade e esses desafios, onde isso nos deixa? O capítulo tenta amarrar algumas pontas, oferecendo uma síntese do que já se sabe. Um dos pontos é a distinção entre amor e paixão. Sim, e a visão da psicanálise sobre a paixão é muito contraintuitiva. Ela é descrita como um investimento de energia psíquica, a tal da libido, tão intenso no outro que o eu do indivíduo fica empobrecido. Empobrecido? Como assim? Paixão não é algo bom? Pensa na sua energia mental como o orçamento de dados do seu celular. Ok. A paixão, para a psicanálise, é como rodar um aplicativo super pesado que consome 90% da sua bateria e dos seus dados. Sobra muito pouco para todo o resto. Para os amigos, para o trabalho, para os hobbies. O eu fica empobrecido porque todos os recursos estão alocados numa única pessoa. Uau! Que analogia! E a transformação da paixão em amor seria o processo de reequilibrar isso, sabe? De voltar a investir energia em si e em outras áreas da vida. O sentimento se torna mais maduro, mais sustentável. Essa analogia é ótima, faz todo sentido. E com toda essa complexidade em mente, a parte final do capítulo é dedicada à orientação sexual. E a proposta deles vai muito além de uma aula de biologia sobre o sistema reprodutor. Completamente. É uma visão holística, focada no bem-estar e na cidadania. Os objetivos que o texto lista para um projeto de orientação sexual são impressionantes. Vão desde gostar do próprio corpo e desenvolver autoestima, até reconhecer e respeitar as diferentes formas de atração sexual. e mais, saber se defender de vínculos manipuladores ou violentos e exercer a cidadania. Uau! Então não é sobre ditar regras de certo e errado, mas sobre dar ferramentas para que as pessoas possam fazer escolhas mais conscientes e saudáveis para si mesmas. É sobre autonomia. Exatamente. O foco é o bem-estar sexual em todas as suas dimensões, emocional, social e física. É entender a sexualidade não como um problema a ser controlado, mas como uma parte vital e positiva da experiência humana, que precisa ser vivida com conhecimento, respeito e saúde. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente fez uma jornada que começou no primeiro contato de um bebê com o mundo, passou pelos roteiros inconscientes da infância e chegou nas complexas questões sociais da sexualidade hoje. O que fica evidente é que a sexualidade é muito mais do que um impulso biológico. Ela está entrelaçada com a nossa identidade, nossa cultura, nossos afetos, desde o primeiro dia de vida. É uma construção. A história é construída. E a discussão dos temas contemporâneos nos mostra como esse mapa, mesmo antigo, ainda pode ser útil para a gente navegar num mundo que está sempre em transformação. E, para quem nos ouve, fica uma reflexão final que o texto inspira, mas não responde. O material menciona que a primeira experiência sexual é vivida de formas simbolicamente diferentes, né? Para os meninos, muitas vezes marcada por uma certa ansiedade diante do desejo enigmático da parceira. E para as meninas, por fantasias inconscientes ligadas à ideia de perda de algo. Exato. A pergunta que fica no ar é: como essas primeiras impressões, muitas vezes não conscientes e moldadas por séculos de cultura, poderiam continuar a ecoar na dinâmica e nas expectativas dos nossos relacionamentos ao longo de toda a vida, muito depois daquele primeiro momento?